Nesse Pode Isso, nós vamos dar uma olhadinha numa foto, mais uma enviada por um amigo que nos acompanha aqui no Pode Isso, professor, onde nós vamos estar falando sobre 12, acredite, uma dúzia de assuntos envolvendo um quadrinho de luz, quadrinho de distribuição, enfim, que foi enviado aqui para a gente. Então, se prepara porque tem muito assunto pela frente que vai passar, inclusive, pela corrosão desse quadro. Vamos ver então? Uma dúzia de assuntos para falar em cima de uma foto. Preparado? Vamos nessa. Bom, eu queria começar falando aqui por cima do quadro. Tá vendo essa chave faca ali que está instalada? É uma chave faca sem fusível, né? Chamada chave seca, né? Não tem aqui nenhum disjuntor geral, enfim, o dispositivo geral aqui desse quadro é uma chave sem fusível seca. Vamos olhar, pode isso é meio até que um mito, né? Tem que ter disjuntor ou fusível como proteção geral aí do quadro? Serve uma chave seca? Tem algumas aplicações também, isso tem sido muito comum, eu tenho visto bastante. O pessoal colocar como dispositivo geral do quadro um IDR, um interruptor diferencial residual, não um disjuntor, não uma chave com fusível, ou uma chave seca ou um IDR. Pode isso. Vamos entender esse assunto, né? Como que a gente desenvolve? Primeiro é o seguinte, vamos entender dois conceitos da norma, muito, conceitos fundamentais que a norma traz, que é o de seccionamento e de proteção. Vamos começar por seccionamento. Primeiro, a definição em elétrica de seccionar alguma coisa quer dizer desligar completamente ou um dispositivo ou um circuito de outros dispositivos ou de outros circuitos. Então, seccionar é desligar completamente. Uma vez aquele dispositivo seccionado, eu não consigo ligar aquilo que está para frente daquele dispositivo. Eu abro os contatos fisicamente falando. Bom, aí vamos ver o que a norma fala. Ela diz aqui, ó, está vendo aí, no 5631. Todos os condutores vivos em todos os circuitos devem poder ser seccionados. Ou seja, eu tenho que poder desligar completamente todos os condutores vivos de todos os circuitos. Tá? Eu tenho que seccionar. Aqui ela acrescenta, né, que um conjunto de circuitos pode compartilhar um dispositivo de seccionamento comum. É o caso de uma chave geral. Então, se eu ponho uma chave geral e secciono essa chave, eu tive um conjunto de circuitos que compartilhavam essa chave comum, que, se seccionada, promove o desligamento completo de todos os circuitos que estão a montante dela. Aí segue. Então a norma diz: todos os condutores vivos devem ser seccionados, poder ser seccionados. No 5311, ela diz: os condutores vivos, lembra, nós estamos aqui então sempre falando de condutor vivo, condutores de fase e neutro, quando o neutro em geral é considerado condutor vivo. Os condutores vivos devem ser protegidos. Agora aqui não é mais seccionado, é protegido por um ou mais dispositivos de seccionamento. Então, o dispositivo é de seccionamento, ou seja, ele abre o circuito completamente. Só que aqui, ó, automático.
e mais ainda contra sobrecarga e curto. Então, os condutores vivos têm que ser protegidos por um dispositivo que abra o circuito completamente no caso de sobrecarga e curto-circuito. Muito bem. Aí o que a norma fala de proteção contra sobrecarga e curto? Aí está no 5.3.4.2.1. Devem ser providos dispositivos que a seguirem assegurem a proteção contra sobrecargas. Por exemplo, o disjuntor, vai? Devem ser colocados disjuntores para proteger contra a sobrecarga em todos os pontos onde uma mudança do quê? Aqui a norma diz, por exemplo, de seção do condutor, do tipo, da natureza, da maneira de instalar, do constituição, do material. Então, onde houver uma mudança de um tipo desse, que resulte numa redução do valor de capacidade de corrente dos condutores, tem que ser instalado um dispositivo de proteção no ponto onde ocorre essa mudança. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu estou num quadrinho terminal, podemos olhar para essa foto mesmo, tem esses disjuntores instalados aí, né? Então, eu estou no quadro terminal. Onde começa o circuito terminal, houve uma mudança aí. Onde está instalado cada disjuntorzinho, houve uma mudança. Por quê? Tinha um condutor que veio até a entrada do disjuntor. Esse condutor, se não tivesse o disjuntor aí, ele seguiria para a instalação, ok? Aqui nesse caso, as ligações da chave seca aos disjuntores são por cabos mesmo, mas imagina, para ilustrar mais fácil isso, se a saída da chave seca para os disjuntores fosse feita por barrinhas, aquelas barrinhas de cobre. Então eu teria barrinhas de cobre, só que saindo da chave. Só que para ir para os circuitos, saindo desse quadro, eu vou mudar a natureza. Eu vou deixar de usar barrinha, eu vou usar condutor. Então houve uma mudança, como a norma diz aqui. Havendo uma mudança da natureza, da seção, aquela própria seção da barrinha de cobre pode não ter relação nenhuma com a seção nominal do condutor que vai para o circuitinho terminal. Há uma mudança de instalar, eu estava numa barrinha de cobre ao ar livre dentro do quadro. Eu vou passar agora a sair do quadro com um condutor dentro de um eletroduto, por exemplo. Então, quando eu saio do quadro e vou para a instalação, ocorre uma ou mais mudanças naquele ponto em que eu estou saindo do quadro, nos condutores. Como ocorre mudança ali, eu tenho que pôr um dispositivo de proteção, como por exemplo um disjuntor. Então, por que tem disjuntor dentro de quadro por circuitos terminais? Para atender o 5.3.4.2.1 da 5410. Bom, isso a gente viu em relação aos circuitos terminais. Eu preciso então ter ali um disjuntor, por exemplo, poderia ser um fusível, enfim, mas aí precisaria ser uma chave com fusível. Mas o caso mais comum, né? Vamos lá, é disjuntor. Agora vamos dar uma olhadinha em relação a eu preciso ou não ter um dispositivo geral de proteção contra sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, como geral do quadro, né? Aqui no caso dessa foto a gente está vendo, não há um dispositivo de proteção geral, há um dispositivo de seccionamento, uma chave. Vamos aplicar o mesmo raciocínio do item aí que a gente acabou de ver para o circuito terminal. Bom, saindo desse dispositivo geral do quadro, que tem que ser um dispositivo de seccionamento, né? Porque a norma diz que eu preciso seccionar os circuitos. Eu vou ter circuito saindo desse dispositivo geral do quadro. O raciocínio aqui esse dispositivo geral serve ser uma chave seca ou tem que ser um dispositivo, além de seccionar, também ele tem que prover proteção contra sobrecarga e curto. Vamos lá. Quando eu saio desse dispositivo geral
e vou alimentar os circuitos terminais, ok? Vamos analisar algumas situações. É muito comum, sobretudo naqueles quadros em espinha de peixe, a gente sair com barramento, né? Então, eu vim com um cabo lá da origem da instalação, do QGBT ou do padrão de entrada da distribuidora. Eu vim com um cabo, vai ter um dispositivo ali de seccionamento, do qual eu vou sair, por exemplo, para barrinhas de cobre, para alimentar um quadro em espinha de peixe. Houve uma mudança. Eu estava em cabo e vou mudar para barramento. Eu preciso, então, ali, segundo a regra, colocar um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Eu mudei a natureza. Eu saí de cabo e passei para barramento. Agora imagina que é o caso aqui dessa figura, em que a saída do dispositivo geral continuou sendo com cabo. Eu vim com cabo, olha aqui na foto, né? Eu vim com cabo, tá chegando lá no alto da chave, 2 cabos verdes, nós já vamos falar sobre isso, mas 2 cabos verdes e que tem uma determinada seção, e saindo da chave ali do polo, dos polos de saída da chave, tem ali condutores de seções diferentes, até subdimensionados, nós também vamos falar sobre isso. De qualquer maneira, seções diferentes. Então, houve uma mudança na seção. Mesmo que a gente montasse isso num trilho DIN, provavelmente eu teria a seção do alimentador do quadro num valor, e os cabos, mesmo que bem dimensionados, indo para alimentar cada um, a cabeça de cada um dos trilhos DIN, em outra seção. Haveria então a mudança de seção. Aí, mais uma vez, eu teria que ter um dispositivo de proteção contra sobrecorrente. A única maneira de não precisar de um dispositivo de proteção contra, primeiro eu vou falar de sobrecarga agora aqui, seria eu chegar por cabo nesse dispositivo geral e sair para alimentar os circuitos terminais com cabos de mesma seção nominal ou maior do que aquele cabo que chegou. Por quê? Porque aí, supostamente, vamos supor que seja disjuntor que está lá no padrão de entrada. Se entre o padrão de entrada eu vou ter um cabo de seção 10 mm², chego no dispositivo de seccionamento e continuo para os circuitos terminais, com cabo até a entrada do disjuntor de cada circuitinho terminal. Continuo com cabo de 10 mm², havendo uma sobrecarga em qualquer um desses cabos de 10 mm² que alimentam os circuitos terminais, não havendo também nenhuma derivação de corrente no meio desse caminho todo do cabo desde a entrada até o quadro, então, em tese, aquele disjuntor lá da entrada deveria atuar se houvesse uma sobrecarga com os cabos de mesma seção até a entrada dos disjuntores dos circuitos terminais, entendeu? Agora, isso é raro acontecer isso. Regríssima geral, eu venho em cabo, passo pelo dispositivo de seccionamento e saio com barras na montagem espinha de peixe, ou venho com cabo numa determinada seção e saio com cabos de seções menores, o que faria sentido, para alimentar os barramentos, as cabeças dos trilhos DIN, né, que eu teria nesse quadro. Como eu estaria nesse caso? Mudando a natureza, mudando a seção desses cabos, eu então teria que colocar um dispositivo de proteção contra sobrecarga. Em 53521, a norma, isso eu falei de sobrecarga, ela trata a mesma coisa de ter dispositivo de proteção contra curto-circuito. E ela repete o texto.
deve ter um dispositivo de proteção contra curto em todos os pontos onde uma mudança resulte em alteração do valor da capacidade de condução de corrente. No caso agora aqui o raciocínio é outro. Vamos pegar, por exemplo, essa foto aqui, ó, essa foto. Eu teria lá, supostamente, vamos supor que seja uma instalação alimentada em baixa tensão. Tem o padrão de entrada ali. Lá eu coloquei um disjuntor que vai proteger o alimentador que sai do padrão até chegar nesse quadro aqui, que estaria protegendo esses dois cabos verdes alimentadores do quadro. Olha o que foi feito aqui. Saiu do alimentador, saiu dessa chave geral aqui, saíram cabos de seções menores. Então, qual é uma situação não havendo um dispositivo de proteção contra curto aqui no geral desse quadro? Se houver um curto-circuito, eu vou apontar aqui, por exemplo, aqui ó, na entrada desse disjuntor aqui, né, antes, né, aqui aconteceu algum problema, houve um curto-circuito aqui. Havendo um curto-circuito aqui e não havendo um dispositivo contra curto aqui na origem geral desse quadro, aquele disjuntor lá do padrão da entrada é que deveria atuar havendo um curto-circuito aqui, na entradinha de um disjuntor de circuito terminal. Bom, para que isso aconteça, precisaria haver uma coordenação daquele disjuntor lá da entrada com um eventual curto aqui. Então precisaria ser feito o cálculo da corrente de curto presumida, escolher o dispositivo, tem um lance aqui de impedância, etc, etc, do comprimento do cabo, blá, blá. Então assim, precisaria ser feito todo um estudo para escolher um disjuntor lá para o padrão da entrada que fosse capaz de detectar e seccionar automaticamente no caso de um curto aqui na entradinha de um disjuntor de um circuitinho terminal. Olha, é possível fazer isso? Poderia ser possível fazer isso. Agora, isso é prático, isso é razoável? Não. Então, assim, se conseguisse fazer isso, ok. No mundo real, difícil conseguir isso. Mas resumindo, então, eu aplicando esses itens, né? 53521, que é curto, 53421, que é sobrecarga, e o 5311, que diz que condutores vivos têm que ser protegidos contra sobrecarga e curto. Então, assim, é obrigatório que o dispositivo geral de um quadro tenha proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Portanto, não pode isso que a gente está vendo aqui, que é ter uma chave seca. Como não pode ter como chave geral de um quadro, por exemplo, que tem sido muito comum, um IDR, um interruptor diferencial residual. Por quê? Um IDR não é proteção contra sobrecarga, não é proteção contra curto-circuito. Ele é só um interruptor. Ele funciona manualmente como um dispositivo de seccionamento e automaticamente ele é um dispositivo de proteção contra corrente de fuga, corrente que pode levar a choque elétrico. Então, olhando essa foto, olhando essa chave seca como dispositivo geral desse quadro, não pode isso. No nosso próximo Pode Isso, eu vou continuar analisando as outras 11 situações que a gente encontrou nesse quadro. Fica ligado então no próximo Pode Isso, professor. Até lá.